Então vamos lá. Conta, Isadora, como foi quando eu te propus fazer uma live comigo? Eu fiquei muito feliz mesmo, mas eu também fiquei com um pouco de medo, porque eu acho que era a primeira live com você e, e quase nunca fiz uma live. Quase nunca. Ai, gente, eu fiquei muito feliz que ela topou, então a gente consegue ter uma conversa mais informal, né? E aí ela falou assim: ai, mas aí não vai dar para editar, né, mãe? Não vai dar para cortar nada. Ela ficou um pouquinho assim, preocupada, mas eu fiquei super feliz e aí a gente consegue contar aqui para vocês como foi a nossa conversa ontem. Então, voltando, né, um pouquinho para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos, estou muito feliz. E foi o seguinte, ai, a Belinha quer sair agora, ô Belinha. Foi assim, ontem à noite, Isadora me chamou, já estava todo mundo na cama, a Heloísa já dormindo, Isadora me chamou, e aí ela me chamou com aquela voz chorosa, né, como se estivesse acontecendo alguma coisa, preocupada com alguma coisa, e eu fui até lá, realmente os olhos dela cheios de lágrimas, e aí eu perguntei, o que foi, Isadora? O que você me disse, Isa? Eu disse que eu estava muito triste e com um pouco de medo, porque, porque eu tinha medo de que toda vez que eu começasse alguma coisa, eu não conseguia terminar ela. Porque eu percebo às vezes que quando eu começo alguma coisa, às vezes é difícil de eu terminar, porque eu começo a ficar sem vontade de fazer isso. Para que eles entendam melhor, explica por que você se sentiu assim. Aí foi a história do diário, né? Explica para eles a história do diário. Então, eu comecei a escrever um diário para eu conseguir soltar meus sentimentos também assim. E só que aí um dia, quando eu tava indo pra ginástica lá no Max Pfeffer, eu sem querer eu tava com uma bolsinha, aí sem querer eu esqueci a bolsinha lá. Aí eu fiquei uma semana sem escrever no meu diário. E nessa uma semana eu comecei a, tipo, eu não eu esquecia de que eu escrevia no meu diário antes Dormir. de dormir. Aí eu comecei a, tipo, me soltar. Aí, quando eu finalmente consegui pegar meu diário, eu esqueci de escrever no dia, tipo, quando eu peguei, eu já esqueci de escrever. E no dia seguinte, não deu tempo de eu escrever. Mas também tinha começado a parar de sentir tanta vontade quanto antes de escrever no diário. Aí nessa que eu fiquei sem vontade, eu comecei a ficar mais sem, tipo, sem vontade de fazer, tipo, nunca mais. Aí eu fiquei super triste disso, porque ontem mesmo que eu percebi que quando eu começo algumas coisas, eu desisto delas bem rápido. Pois é, gente. Olha, tá chegando bastante gente. A sua madrinha entrou. A madrinha da Elô. A madrinha da Ida já tá aí. Então, Ai, gente, a a minha amiga Helena. Helena. Fala oi pra Helena. Oi, Helena. Então, a Isadora me chamou ontem à noite, querendo chorar, e aí ela me falou: mãe, eu tô com muito medo de desistir das coisas que eu quero realizar, que eu quero fazer. Eu falei: mas por que disso, né? Aí ela me contou a história do diário. Então, mãe, é que eu tava tão feliz de escrever no diário toda noite, mas eu fiquei uma semana sem o meu diário, né? Ela falou que esqueceu o diário lá na ginástica pra vocês. Eu fiquei uma semana sem o meu diário, e aí agora que o meu diário tá aqui, eu não tenho mais aquela vontade, aquele interesse de escrever igual eu tava antes. E eu tô com muito medo de que isso aconteça com tudo na minha vida, porque eu já prestei atenção e parece que eu sou assim com muitas coisas. Eu começo tendo muita vontade e depois eu perco vontade de continuar a fazer aquilo que eu gostava tanto. E aí ela já começou a falar de medos futuros, por exemplo, algo que tem feito ela muito feliz agora é o quê? A ginástica rítmica, que eu comecei a gostar muito de fazer. Aí fala o que você me falou ontem sobre esse medo. Eu tenho medo de eu perder a vontade de fazer isso também e eu não me tornar aquilo que eu sempre quis me tornar, que é uma ginasta de ginástica rítmica. E aí você lembra de outras coisas assim que você já quis fazer e perdeu o interesse, desistiu? Hum,
Eu já tinha começado um diário passado antes desse. Só que esse daí ninguém tava sabendo. Aí eu escrevia, tipo, na verdade, tipo, uns 3 diários seguidos que eu perdi a vontade de fazer. Na verdade, às vezes acabava as folhas e eu nem, tipo, pegava outro pra escrever, porque eu nem tinha tanta vontade de escrever antes. Aí, tipo, eu não escrevia mais que nem eu escrevia. E também eu perdia tanta vontade de fazer aquilo lá, que quando eu fazia, era só, tipo, a melhor parte do dia. Eu nem fazia sobre o meu dia, eu fazia da parte do dia. Ah, é legal. Tô tendo comentários para vocês agora. Tem pessoas falando que também são assim, que parece você, ó, parece eu sou assim também. E aí, ó, colocou aqui. Ai, sua linda, só o fato de perceber e querer mudar, você já venceu. Quantos adultos não conseguem enxergar isso? Orgulho da madrinha. Ai, gente, então. E aí é realmente isso, né? Muitos adultos não conseguem enxergar isso. É sobre isso que eu quero falar. Porque, assim, a gente tenta, né, educar os nossos filhos para que eles sejam adultos bem resolvidos no futuro, que consigam tomar boas decisões. E aí, quando eu ouvi a Isadora observar, perceber algo nela e falar isso, eu fiquei, nossa, e ainda eu tenho estudado os 4 temperamentos, né? E esse livro aqui, ó, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, vale muito a pena, ajuda demais. E conforme ela falou a dificuldade dela, bateu totalmente com o temperamento dela, que é o temperamento sanguíneo. Então, eu até pensei, perguntei para ela, Isadora, você ouviu alguém falar isso para você? Porque às vezes alguma coisa que a gente ouve falar sobre a gente influencia aquilo que a gente pensa, né? E aí eu pensei, talvez eu já falei isso para ela, dessa dificuldade dela, e ela guardou essa informação, né? Era importante para mim saber disso, por que ela estava falando aquilo. E aí você respondeu? Que eu, tipo, nunca tinha ouvido. Alguém não, tipo, ninguém tinha falado isso pra mim alguma vez. Eu que, tipo, pensei isso na hora, quando eu percebi que não queria mais escrever no diário. Então, assim, Ah, a Juju tá lá, ó. Então, assim, essa autoobservação me chamou muita atenção. E isso é muito legal. E a gente sabe conseguir ajudar os nossos filhos quando eles manifestam essa preocupação, né? Porque, assim, por exemplo, ali no momento ela estava sentindo um medo, uma angústia, uma ansiedade. E poder ajudar ela naquele momento e falar que isso que ela estava sentindo pertencia ao temperamento dela, ao jeito dela, e é uma dificuldade dela que ela vai enfrentar muitas vezes na vida. E o que precisa é aprender a lidar com isso. Eu acho que foi muito válido eu conseguir ajudá-la, né? Porque, vamos supor, eu poderia ter respondido para a Isadora, Isadora, isso é bobeira, não fica assim não sente isso não. Mas lá na frente, quando ela voltasse a sentir isso, ela ia perceber, caramba, realmente, eu não consigo nada, eu não consigo realizar o que eu quero. Pode falar. A Helena colocou, sim, e assim mesmo meus pais não percebem. Pois é. Então, aí eu dei os parabéns para a Isadora pela autoobservação, né? Por isso que eu sempre falo, esse autoconhecimento, ele vale ouro. Quando a gente consegue se conhecer, entender as nossas limitações, aquilo que é difícil para a gente vai conseguir trabalhar isso e amadurecer, avançar. E aí eu falei para ela, você sempre vai lidar com essa dificuldade. E sabendo disso, você é capaz de desenvolver, né, a virtude da perseverança, de não desistir, de correr atrás dos seus objetivos. E aí juntas a gente conseguiu encontrar uma solução para o momento, né? Eu falei para, o que eu falei para você fazer ali à noite ainda? Você falou que ia me dar um tempinho a mais do que eu tinha pra ficar acordada, pra eu poder escrever no meu diário e um lembrete, pra eu não esquecer disso que eu pensei no dia. É muito importante o registro, né? E como ela estava ali para dormir e ela estava com essa angústia e a gente tinha conversado e eu falei para ela, né? Registra o que você está sentindo, que isso vai voltar a acontecer, e quando você voltar a sentir isso novamente, você vai lembrar que essa é uma limitação sua, você vai passar por essas dificuldades, mas que você é mais forte do que isso, e que você vai conseguir realizar os seus sonhos. E aí você registrou. Sim. E você se sentiu melhor para ir dormir, foi dormir bem? Conta aí. Sim.
nesse dia, quando eu falei pra minha mãe isso, eu dormi muito bem. Porque aí eu soube que isso é mesmo do meu temperamento. Então eu tenho que lutar contra isso pra eu conseguir que toda vez que eu pense que eu faço isso e que isso nem é mais possível fazer porque isso já é do meu temperamento, ao invés de eu pensar isso, eu penso, já que isso é do meu temperamento, isso é normal eu fazer, eu tenho que lutar contra isso pra conseguir não para conseguir realizar as coisas que me fazem feliz. E você será muito feliz com fé em Deus, né? Tomar as melhores decisões. E aí, gente, eu tinha que compartilhar. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa. E assim, a gente precisa estar. A Belinha querendo participar, querida. Então, assim, a gente está preparada para poder ajudar os nossos filhos a entenderem o que eles estão sentindo. Isso não tem preço. Muitas vezes a gente, adulto, não consegue entender as nossas emoções, o porquê que a gente age de determinada maneira. Então, gente, a Nathalie, a Adriana de Abreu, corre aqui para essa live. A Adriana de Abreu é uma pessoa que tem um curso, né, sobre os 4 temperamentos. Eu adquiri o curso, estudo, e nossa, eu tenho tido muito resultado. E aí, eu conversando ali com a Isadora ontem, a Heloísa acabou acordando, né? É. E aí a gente acabou dando risada à noite, porque todas essas dificuldades que a Isadora enfrenta, a Elo não passa pelas mesmas dificuldades. Só que passam por outras também, que são bem complicadinhas, né, Isadora? A Elo, eu até brinquei com a Heloísa, você quer participar da nossa live, Elo? Ela falou que não queria. Não é o perfil dela. Quer vir aqui, Elo? Mas as dificuldades da Heloísa já é com relação à paciência, né? Porque ela é uma criança colérica, então muitas vezes ela foge do controle, ela é muito nervosa, ela responde por impulso. Ela é uma criança muito educada, sim, mas tem dias que ela tá descontrolada, e ontem mesmo foi um dia muito difícil para a Heloísa. E aí eu até falei para a Heloísa, você não quer aparecer na live, mas eu posso falar de você, né? E a Heloísa autorizou. Então, assim, Isadora tem as suas dificuldades, as suas limitações, Heloísa também tem, e as limitações da Heloísa também não são fáceis, ela lida ali constantemente em tentar controlar o impulso do nervoso, né? Os coléricos sabem disso, deve ser bem difícil. Enfim, aprender sobre os 4 temperamentos, gente, é tudo, ajuda demais. São 4 temperamentos, todos nós temos apenas um temperamento, nós nascemos com esse temperamento, o temperamento não muda ao longo da vida. Então, Isadora nasceu sanguínea, vai ser sanguínea o resto da vida. Isadora bebê já era sanguínea. Então, são limitações que ficam, que ela carregará isso pro resto da vida. Então, é aprender a lidar com essas limitações e vencer na vida, que é o nosso objetivo. Tem alguém chegando aqui. Fala, oi, Lu. Legal, colocaram aqui, ó. Acabei de comprar um diário para minha filha, Giovana, acho que vai ajudar bastante. Gente, o diário é muito bom. Eu sempre fui uma criança muito fechada também, tinha diário, me ajudava muito, a gente consegue desabafar e entender um pouquinho de nós mesmos. Olá, a madrinha Lolo. Ai, gente, eu tô muito feliz com vocês aqui, viu? A live hoje é mais curtinha, eu queria dar essa oportunidade para que elas falassem, né? E vale a pena sim a gente perder, né, tempo para estudar e poder aprender mais sobre a educação dos nossos filhos. Hoje em dia tem muito conteúdo disponível na internet, embora a internet muitas vezes, né, a gente vê tanta coisa ruim, a gente acaba, mas assim, a gente encontra muito conteúdo bom e conteúdo gratuito, e muito curso também sendo vendido aí que vale a pena adquirir, vale a pena estudar. De 2 anos para cá eu tenho me interessado bastante em aprender mais, e olha, quando acontece esse tipo de situação, quando eu vejo que eu consigo intervir, consigo ajudar, consigo fazer com que elas, né, absorvam isso que eu quero passar, isso faz muito sentido. E antes da gente encerrar aqui, falando ainda, né, dos 4 temperamentos, para quem ainda não ouviu falar sobre esse assunto, o legal da gente aprender sobre os 4 temperamentos é porque, por exemplo, as dificuldades que a Isadora enfrenta, como eu disse, não são as mesmas dificuldades que a Heloísa enfrenta. Então, não adianta lidar com um filho e com o outro da mesma forma. A maneira de intervir
não pode ser a mesma. E eu, conforme eu venho estudando, eu vejo o quanto eu já falhei lá atrás. Então, Isadora é uma criança muito sensível, totalmente diferente da Heloísa, eu já falei isso em alguns vídeos. Então, a maneira com que a gente educou elas até aqui, eu vejo que foi muito bom para a Heloísa, porque é uma criança colérica que precisa de muita firmeza. A gente precisa ser muito firme na educação com a Heloísa. Hoje em dia, eu vejo que ela já é muito madura para a idade, ela consegue ser uma criança obediente, disciplinada, ela entende, ela pede desculpas, ela entende quando ela está errada e reconhece isso, a humildade, que é muito difícil para os coléricos reconhecerem, né, quando eles erram. Mas eu vejo que hoje em dia a Heloísa é uma criança que não dá trabalho para a gente nesse sentido. Só que essa mesma disciplina que fez com que a Heloísa hoje fosse uma criança educada no temperamento dela, em algum momento da vida a gente percebeu, alguns anos atrás, a gente percebia a Isadora muito insegura. E essa insegurança na Isadora, hoje eu entendo que foi devido a um excesso de disciplina no sentido de cobrar muito dela, a ponto dela entender que tudo que ela fosse fazer era para agradar os adultos, agradar aqueles que estavam ao redor dela. E a gente foi percebendo que ela se anulava em algumas situações, deixava de fazer algo que ela queria, não falava a opinião dela, porque mais importava aquilo que os outros exigiam dela. E aí a gente foi percebendo que isso estava fazendo mal para ela. E aí a gente pensou em levar para o psicólogo, algumas intervenções. Nós tentamos... enfim, a preocupação era grande sempre com a Isadora, né? A gente queria que ela fosse quem realmente que ela falasse pra gente o que ela queria, mas ao mesmo tempo a gente não entendia que a maneira de educar não pode ser igual para todos os filhos, né? É algo mais personalizado, né? Se podemos dizer assim, de acordo com o seu temperamento. Então vale a pena demais a gente aprender, estudar, para que a gente possa fazer as intervenções na hora certa, no momento certo, ter a resposta que eles precisam ouvir, para que a gente os ajude, né? Eu não estou conseguindo ver os comentários, não sei se travou, será que tá tudo bem? Marcelo, você tá na live aí? Tá ouvindo? Só tirei o som. Ah, tá, porque aqui para mim sumiu os comentários. Tá, deixa eu só introduzir aqui o final da live, para dizer para vocês, gente, a nossa missão, né, a missão dos nossos pais, é preparar os nossos filhos para o futuro, né? E nesse futuro a gente quer que eles sejam bem resolvidos, que eles consigam tomar boas decisões na vida, que eles consigam decidir mediante tantas opções que eles terão, né? Fazerem as melhores escolhas. E eles conseguirão isso se eles se conhecerem, né? Se eles souberem aquilo que é importante para eles. E eu coloquei lá nos stories, né, a pergunta, introduzindo a live, se vocês têm essa dificuldade de terminar algo que começou, finalizar algo que é muito importante para você, e a grande maioria já estava respondendo que sim, não todos. Então, para dizer, né, muitos de nós, às vezes, deixamos de realizar algo que é importante para a gente por conta de uma virtude que a gente não conseguiu desenvolver ao longo da vida. Então, se a gente consegue, desde criança, fazer com que o nosso filho entenda quais são as limitações dele, né, isso ficará muito mais fácil para ele. Não significa que essa é uma dificuldade só dos sanguíneos, tá bom? Aqui eu não quero falar sobre os 4 temperamentos para não estender. Mas, por exemplo, Isadora é sanguínea e a gente identificou as limitações, e essa é uma limitação do sanguíneo. Então, muitos daqueles que responderam na pesquisa que têm essa dificuldade, talvez sejam do temperamento sanguíneo, mas talvez não também, porque quando a gente não se conhece, a gente acaba adquirindo hábitos, vícios, más qualidades, que às vezes nem são do nosso temperamento. Então, às vezes, muitos de nós, ao longo da vida aí, talvez acaba deixando de realizar algo que queira, também por não desenvolver a virtude da persistência, da determinação, enfim. São virtudes importantíssimas que, quando desenvolvidas desde pequenos, com certeza ajudará demais lá na vida adulta. Então, antes da gente se despedir, deixa eu dar espaço para a Isadora falar também, né? Que agora eu falei bastante. O que você achou da live? Conta aí, pessoal. Eu achei a live muito legal, eu consegui falar bastante coisa, tipo, consegui me soltar. E eu fiquei muito feliz que várias pessoas que eu conheço estão vendo a live, as minhas amigas.
os meus parentes. Eu fiquei muito feliz por isso. E também eu achei muito legal fazer a live com a minha mãe, porque eu achei essa live muito importante pra mim. Ai, meu Deus, eu peguei o celular de Marcelo aqui para ver os comentários, que deu uma travada aqui na minha tela, não tá aparecendo nada. Então, deixa eu ir passando aqui antes da gente se despedir. Mas foi muito bom, né, Isa? E ver que o pessoal tá aqui presente, te ouvindo. Tomara que de alguma forma ajude, né? O pessoal lá em casa. E saber que pode contar com a gente, pode pedir ajuda, pode, né, que a gente vai estar sempre disponível. É uma pena porque quando encerra a live a gente perde todos os comentários. Mas eu acho que o pessoal gostou, interagiu bastante. Gostaram da Elo aparecendo? Viu, Elo? Tô vendo aqui, ó. O pessoal gostou que você apareceu. Vocês gostaram, gente, da live? Valeu a pena, não valeu? Acho que fazer com a Isadora deu certo, que eu vou fazer sempre live com a Isadora. Que legal. Ó, Isadora, ó, a minha filha Giovana tá aqui, ela falou que te conhece da escola, ela mandou beijos. Que legal. Amo essas duas, fico muito feliz com o desenvolvimento delas. Sempre lindas, meigas, estarei aqui sempre para aplaudir o sucesso de vocês. Hoje foi uma conquista importante de muitas que virão. A vovó, Isadora e Heloísa são minhas lindas. Gente, uma aluna aqui, você foi minha professora na infância, amo muito. Ai, depois eu quero saber quem é. Vendo aqui agora as suas dicas para o meu filho. Gente, vocês acreditam que tem um aluninho meu, agora eu sou professora de creche, atualmente eu dou aula para crianças de 3 aninhos. Um dos meus alunos é filho de uma aluna minha. Gente, que legal. Bom, então é isso. Você quer falar alguma coisa? Viu as mensagens? Sim, eu gostei muito. E também gostei bastante dos comentários que a Helena fez. A Helena mandou vários desenhos, né? Bom, gente, muito obrigada pela presença. A gente fez uma live mais curtinha para poder compartilhar e eu acredito que isso, né, tem ajudado. Quem tiver mais interesse de aprender sobre os 4 temperamentos, lá no canal eu tenho uma sequência de vídeos onde eu falo sobre cada temperamento. Então, o temperamento da Isadora é o sanguíneo. Quem se identificou, acredita que é sanguíneo, tem vídeo lá das características do sanguíneo. Eu falei que a Heloísa é nervosinha, né? Então, aqueles que têm esse nervoso aí, a flor da pele, é possível que seja colérico. Então, assistam os vídeos dos coléricos. Enfim, eu sou fleumática. Aqui em casa a gente tem os 4 temperamentos. Eu sou fleumática e o Marcelo é melancólico. Ele tá ali no cantinho também. Quer aparecer, Marcelo? Descabelado. Marcelo não quer aparecer, gente. Então é isso. Deus abençoe a vida de cada um. Aquilo que eu puder ajudar, vocês sabem que sempre pode contar comigo, tá bom? Eu gosto muito mesmo de compartilhar aquilo que eu aprendo. Eu acho que isso é muito importante. E pelo visto, né, Isadora também vai por esse caminho. Estou muito feliz, Isa, que você topou fazer live comigo. Eu acho que ajudou muita gente se identificou. Então, tchau. Tchau, gente! Tchau, gente. Um beijo. Fica com Deus. Obrigada pela presença.